Então, quais são as diferenças da mitose na célula animal e vegetal? Se isso for perguntado para você, você tem que responder essas duas coisas aí, que são as duas coisas básicas. Nenhuma, na célula animal, a mitose é astral e a citocinese é centrípeta. Nas células vegetais, a mitose é anastral e a citocinese é centrífuga. Só um detalhe que é importante você saber. Quando fala que célula animal, você tem que saber o seguinte: isso não se aplica somente às células animais. Por exemplo, a célula de uma ameba, né? A ameba não é um animal, a ameba é um protista, né? Então a ameba, a mitose na ameba se comporta como a mitose na célula animal, tá certo? Assim como quando fala células vegetais, você está se referindo aqui aos vegetais superiores. Quem são os vegetais superiores, né? São as gimnospermas, que são os pinheiros, as sequoias e os ciprestes, e as angiospermas, que são todos os vegetais que têm frutos. Nos vegetais inferiores, que são as briófitas e pteridófitas, né, a mitose ocorre exatamente igual na célula animal. Então, nos vegetais inferiores, você tem a mitose semelhante à célula animal. Então, quando você for falar de célula vegetal, você tem que falar assim: nos vegetais superiores, porque assim, dessa forma, você mostra para a pessoa que você sabe o que você está falando, tá certo? Se você falar célula vegetal, você está se referindo a qual grupo de vegetais, né? Aos vegetais superiores, tá certo? Então, presta atenção nisso aí. Aqui, para uma figurinha para representar, né, o esquema aqui, que a mitose na célula vegetal, ela é centrífuga, ela começa no meio com a formação da lamela média e vai do centro para a periferia. Isso porque a parede celular da célula vegetal é rígida, devido à celulose. E na célula animal ocorre o estrangulamento celular, né? Graças a esses filamentos aqui, né, de actina e miosina, e por último a separação das células, tá certo? Vou mostrar aí para você algumas questões que caem nas provas, tá? Geralmente essas questões são descritivas, elas pedem só para você, em geral, reconhecer o que está acontecendo em cada fase. Se você souber disso, você responde a maioria das questões de mitose. Porém, questões desse tipo são fáceis, elas não selecionam geralmente os candidatos, por exemplo, no vestibular de medicina, né? Geralmente, quem vai passar essas questões aí, eles vão acertar com certeza. Eles podem errar questões difíceis, né? Mas se você erra uma questão dessa, você coloca muita gente na sua frente. Então, questões desse tipo não pode errar, tá certo? Então, vai aí uma primeira questão. Na figura abaixo está representada o ciclo celular. Na fase S, ocorre a síntese de DNA. Na fase M, ocorre a mitose. E dela resultam duas novas células, indicadas no esquema pelas letras C. Considerando que em G1, um par de alelos Bzão-Bzim, quantos representantes de cada alelo existirão no final de S e de G2 e em cada C? Bom, o representante de cada alelo, perceba aqui que na fase S, ele especificou, existirão ao final de S. Por que ele especificou ao final de S? Porque a fase S, se for no início, ela é 2N, porque é aqui que acontece a duplicação do DNA. Então, no final de S tem 4N. Então, aqui terá o representante de 2 alelos de cada gene desse aí, de cada alelo desse aí. Então, como perguntou, ao final de S foi específico, tá certo? Em G2 vai continuar a mesma quantidade que tinha no final do S, ou seja, 2 representantes. E em cada C haverá um representante de cada alelo, porque já aconteceu a divisão celular, tá certo? Então, dessa forma, fica a resposta letra E. Tudo bem? Então, essa questão aqui eu considero uma questão fácil, tá bom? Essa questão aqui é um nível intermediário, porque ela relaciona, né, a imagem que você está vendo com a fase da mitose, tá certo? E, além disso, uma interpretação um pouco maior. Veja aí, a sequência de fotografias abaixo mostra uma célula em intérfase e outras em etapas de mitose, até a formação de novas células. Considerando que o conjunto haploide de cromossomos corresponde à quantidade N de DNA, a quantidade de DNA
indicada pelos números 1, 2, 3 e 4 é... Bom, então primeira coisa aqui que você tem que saber. No número 1, não dá para você saber a quantidade de DNA, em princípio. Porque se a célula está em intérfase, se for no início da intérfase, ele não especificou aí se é no início ou no fim, se for no início, você vai ter uma quantidade 2N de DNA. Se for no final da intérfase, você vai ter uma quantidade 4N de DNA, porque ocorreu a duplicação do DNA. Então, em princípio, com 1 não dá para você responder a questão. Mas no 2, que já é o início da prófase, nessa figura, né, representada que não tem número, que é na metáfase, na anáfase, e até mesmo no final aqui, quase no final, há uma quantidade 4N de DNA, porque aí foi duplicado o DNA está duplicado, né? E vai ter divisão da metade, ou seja, no 4 volta a ser 2N, tá certo? Porque aqui no 4 já ocorreu a separação das células. Perceba que nessa figura aqui, ó, na figura 3, é aquilo que eu te falei antes também. Embora os cromossomos estejam separando-se, eles ainda estão na mesma célula. Então, se eles estão na mesma célula, você não pode considerar 2N, você tem que considerar 4N, porque isso aqui ainda é uma célula só. Aqui começou a ter a divisão celular, e somente na figura 4 que as células estão completamente divididas. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Dessa forma, a resposta fica sendo a letra D. 2N, né, que a número 1 não dava para você saber antes, mas os outros números, né, 2, 3 e 4, é 4N, 4N e 2N, tá certo? Então, essa aqui é uma questão de nível médio, tá? Essa também é uma questão de nível médio. Ela quer relacionar o gráfico de quantidade de material genético, né? Ou seja, é um gráfico que nas ordenadas tem o teor de DNA e nas abscissas tem o tempo. E aí ele está perguntando assim, ó, no gráfico, a mitose propriamente dita e a intérfase corresponde respectivamente aos períodos de tempo? Então, a mitose propriamente dita é nessa região aqui, em que ocorre o quê? A redução pela metade do material genético, ou seja, vai de 4 até 6, né? E a intérfase, eu consigo localizar pelo período S. Aqui, nesse momento, ocorreu a duplicação do DNA. Perceba que ele foi de um nível 2C no início aqui, né? Para 4C aqui no final. Então, dessa forma, fica sendo a letra A. 4 e 6 corresponde à mitose propriamente dita, e de 1 a 4 a intérfase, tá certo? Em que ocorre a duplicação do material genético. Bom, e aqui tem outras questões, né? Essas sim de nível difícil, né? Por que são de nível difícil? Porque essas daqui você tem que usar o raciocínio, né? Ou seja, o conhecimento que você já tem de mitose, você vai ter que raciocinar em cima disso e aplicar o seu conhecimento, tá certo? Então essas daqui eu nem vou responder para você, aí eu vou aguardar a sua resposta, né? Aí depois eu quero que você me manda aqui para saber se você tá certo ou não, se você entendeu a matéria ou não, tá certo? Então, por exemplo, aí a questão 1. A gente lê o capítulo de mitose o tempo inteiro, né? Aí, de repente, chega em uma questão e te pergunta isso aí, ó. Cite a principal proteína que constitui os microtúbulos. Aí você para e pensa assim, poxa, mas o capítulo fala de microtúbulos o tempo inteiro, né? Fala de centríolo, fala de fibras do fuso, fala de fibras do áster, mas não fala a proteína que forma esses túbulos. E aí, quais são as proteínas que constituem os microtúbulos? Será que você sabe? Outra coisa, veja essa questão aí, ó. Algumas substâncias como a vincristina e a vinblastina ligam-se às proteínas que constituem os microtúbulos e impedem a polimerização dos mesmos. Baseado nessa informação, exemplifique uma possível utilização dessas substâncias. Então veja que essa questão aí, ela não te perguntou o que é vincristina e não te perguntou o que é vinblastina. Ela simplesmente citou essas substâncias e te fez uma afirmação. Ela falou assim, ó, essas proteínas aí, essas substâncias, né, elas se ligam às proteínas que constituem os microtúbulos e elas impedem a polimerização dos mesmos.
Então, assim, baseado nisso, sabendo que essas substâncias provocam esse tipo de efeito, me dá um exemplo aí de como eu posso utilizar essas substâncias, né? Como que você poderia usar essas substâncias? Tá certo? Será que você é capaz de falar isso aí? Como que essas substâncias podem ser usadas? E essa questão 3 aí, ó. Explique por que alguns quimioterápicos utilizados para o tratamento de neoplasias, né? Ou seja, câncer, podem provocar náuseas, vômitos e também queda de cabelo. Será que você consegue explicar isso aí? Porque assim, por que esses quimioterápicos provocam todos esses efeitos colaterais? E não para por aí, né? Por exemplo, após a divisão mitótica, as células e os materiais genéticos nelas contidos continuam rigorosamente iguais? Então, será que após uma divisão mitótica, né? Porque teoricamente uma célula mãe origina duas células filhas. Como eu te falei antes, a composição genética e o número de cromossomos, né, são os mesmos, né? Em termos de característica genética, elas são as mesmas. Mas será que elas são mesmo rigorosamente iguais, exatamente igual, nada muda? Então, responde isso aí. E se após mitoses sucessivas as células da epiderme continuam as mesmas, então por que acontece o envelhecimento? Se a célula da sua pele se divide e uma célula vira duas, por que você envelhece? E outra, o que são telômeros? Talvez você estudou o capítulo todo de mitose e aí alguém te faz uma pergunta um pouco mais profunda como isso aí, ó. O que são telômeros? Será que você sabe? Essa estrutura é extremamente importante, tá? E se você sabe o que é telômero, você vai saber responder a pergunta 4 com facilidade. Caso contrário, aí você vai ter dificuldade. Então, a pergunta 4 é a seguinte, ó. Exemplifique situações ou estruturas em que a enzima telomerase está presente. Será que você sabe isso aí? E aí, me responde, depois você me fala. Então, Joãozinho, é isso aí, tá? Eu espero que tenha ajudado, tá bom? Aí depois você me manda as respostas dessas perguntas aí que eu quero saber se você aprendeu mesmo.